primeiro lugar, gratidão à professora Val pelo convite da Faculdade Anhanguera de Osasco. Então, temos aqui alguns alunos de recursos humanos, alunos de psicologia, clientes meus, amigos, parentes, né? Então, muito obrigada aí pela presença de vocês. Foi bom que deu um tempinho para as pessoas chegarem, tá bom? Então, nessa live eu vou falar sobre a constelação familiar. A constelação familiar, ela foi criada pelo alemão Bert Hellinger. Ele morreu ano passado, aos 93 anos. E ele descobriu que existem 3 leis sistêmicas, ou também chamadas de ordens do amor. Na verdade, ele descobriu essas leis. Por que ele descobriu? Porque ele observou na África, nas tribos Zulus, que as pessoas lá, elas se comportavam e elas viviam em harmonia na família. E a partir dessas observações, ele percebeu, né, que alguma coisa ali de diferente acontecia. E aí ele descobriu que essas pessoas viviam de acordo com essas 3 leis, que são essas 3 ordens do amor, que são a base da constelação familiar, que é uma terapia em que o terapeuta ele pode utilizar pessoas, no caso se for uma constelação em grupo, ou bonecos, se for uma constelação individual. No meu caso, eu como terapeuta sistêmica, eu atendo como consteladora individual, que é a constelação com bonecos. E a partir do posicionamento, do direcionamento e da distância dos elementos da família, é percebido, né, dá para descobrir a origem de questões importantes na família, como dificuldade nos relacionamentos, doenças, né, descobrem a origem de conflitos que existem, né, com relação aos familiares, descobre também origem de dificuldade com relação a dinheiro, prosperidade, repetição de padrões de comportamentos. Tá? E quando o Bert Hellinger descobriu essas leis sistêmicas, né, que são leis naturais da vida, ele percebeu que quando as pessoas agem de acordo com essas leis, elas têm mais harmonia na vida, elas têm relacionamentos mais saudáveis. Né? Então, a constelação familiar, ela tem o objetivo principal de ampliar a consciência da pessoa que está sendo constelada, para descobrir a origem da questão que ela traz. Então, ela pode trazer a questão de um relacionamento que não vai bem entre pai e filho, entre marido e esposa, entre irmãos, né, entre pais e avós, tá? E a constelação, ela baseia nessas dinâmicas que são transgeracionais, ou seja, elas são passadas, né, de avô para pai, de pai para filhos. São dinâmicas sistêmicas que muitas vezes são repetidas, tá? A constelação trabalha essa questão das gerações. Por quê? Porque o Bert Hellinger descobriu que nós repetimos padrões dos nossos antepassados, das pessoas que vieram antes. Então, a gente pode repetir padrões, por exemplo, vício em álcool, alcoolismo, algum tipo de vício em droga, suicídio, depressão, alguma doença, às vezes algum acidente que a pessoa tenha, tá? Então ele descobriu que existem de maneira transgeracional, ou seja, passado de maneira epigenética, que é além da genética, ou seja, nós não herdamos dos nossos pais apenas cor de olhos, cor do cabelo, cor da pele, nós herdamos também comportamentos inconscientes que são passados de geração em geração. E a constelação, ela permite trabalhar exatamente isso, né, que são essas leis sistêmicas, as ordens do amor, para que a pessoa comece a entender como que funciona a sua família, como que é a dinâmica familiar, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira lei sistêmica, ou ordem do amor, é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento diz o seguinte: todas as pessoas têm o direito de pertencer, ou seja, nós não podemos excluir ninguém da nossa família. Nós não podemos excluir pessoas que foram alcoólatras, suicidas,
muitas vezes pessoas que morreram em algum acidente grave, ex-relacionamentos, excluídos também abortos, pessoas que morreram muito jovem, natimortos, pessoas que nasceram e morreram muito cedo também. Tem também acidentes trágicos, às vezes acidente de carro, assassinatos, doenças mentais como esquizofrenia, tá? Então, todos esses traumas, essas pessoas, né, que por algum motivo sofreram isso, se elas forem excluídas em alguma geração, segundo o Bert Hellinger, numa próxima geração, uma pessoa nasce identificada com essa pessoa. Como assim identificada? Ela nasce e pode repetir o comportamento dessa pessoa, e muitas vezes ter o mesmo destino que ela, tá? Então, quando uma pessoa é excluída, uma outra pessoa pode nascer repetindo esse mesmo padrão. Então, é muito comum, e eu vejo também nas constelações que hoje eu atendo, e também na terapia, de pessoas que têm, por exemplo, casou com um homem que houve traição. Aí, quando vai ver, o pai daquele homem também traiu a mãe dele. O avô também traiu. Então, a traição também é algo. Muitas vezes a pessoa não entende. Às vezes ela não quer trair, mas ela trai. Por quê? Porque é algo que vem trazendo, é muito mais forte que ela. Né? É um comportamento inconsciente que a pessoa repete, sem muitas vezes entender o motivo. Tá? Tem também a questão do suicídio, é muito comum, né? Muitas vezes o pai se mata e um filho também tem vontade de seguir esse pai na morte, né? E tudo é por amor, né? O Bert Hellinger mesmo fala que é um amor cego. Né? Muitas vezes a pessoa ela repete aquele padrão de querer se matar para seguir o pai na morte, né? Para quê? Para pertencer. Por lealdade sistêmica, ela pensa assim, querido papai, eu também morro por você, eu sigo você. Então a pessoa também ela tem aquela vontade, aquele desejo de morrer, aquele desejo inconsciente. Tá? Então é muito comum, então, padrões de repetição desse tipo, né? Também temos, no caso de alcoolismo, muitas vezes a pessoa alcoólatra também, ela repete o comportamento, às vezes, do avô, do bisavô, né? Até gerações anteriores, tá bom? Boa noite aí para as pessoas que estão entrando agora, tá? Muito obrigada aí pela presença de vocês. Então, vamos lá. Eu estou falando sobre a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento, tá? Que é a lei que diz que todas as pessoas têm o direito de pertencer, que não excluímos ninguém. Quando a gente exclui uma pessoa que nasce depois, ela pode estar identificada com esse antepassado, repetindo o mesmo padrão e tendo o mesmo destino. Isso tudo para quê? Para pertencer, né? Por lealdade sistêmica. A segunda lei é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia é que fala que quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Né? Então, o Bert Hellinger, ele observou nas tribos Zulus que lá as pessoas, elas respeitavam, elas tinham uma questão da reverência, né, dos pais. Os pais são maiores, os filhos são menores, os pais dão, os filhos recebem. Né? Ele percebeu que existia uma hierarquia. Então, por exemplo, um filho, ele nunca pode mandar num pai, né? Ele nunca pode falar para os pais o que eles têm que fazer. Um filho, ele não deve, segundo a visão sistêmica, falar, por exemplo, se os pais brigam muito, fala assim, vocês brigam muito e vocês vão ter que se separar, né? Isso não é saudável para as pessoas, né? Não é saudável para esse casal, tá? Porque um filho ele nunca pode falar para os pais o que eles têm que fazer, né? Isso diz respeito ao casal. E da mesma maneira, os pais também não devem compartilhar com os filhos os seus problemas de casal, né? Porque filho e filha não é amigo, né? Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Então não se deve, os pais não devem compartilhar nem reclamar, né? Compartilhar a relação, né, afetiva do casal, tá? Porque senão há uma quebra de hierarquia, tá? Então um filho ele não pode se intrometer na vida dos pais com relação a isso. Às vezes, dependendo da idade
adulta, né, ou na idade que os pais já estão mais idosos, né, um filho ele não deve se intrometer, a não ser que os pais realmente precisem de ajuda financeira, né, aí sim o filho pode interferir. Se esses pais não tiverem condições psicológicas, nem mentais de morarem sozinhos, mas se eles têm condições, não é saudável para ninguém que esse filho, essa filha, interfira nesse relacionamento dos pais. A terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio de troca entre o dar e o receber, ou dar e tomar, né? O equilíbrio é o seguinte: no relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento ele é vertical, ou seja, os pais dão e os filhos recebem, né? E nessa questão aí de dar e receber, um filho ele nunca vai equilibrar com o pai a vida que ele teve, porque a vida é algo impagável, né? Então o filho ele nunca deve achar que ele deve devolver para os pais aquilo que ele recebeu, que foi a vida. Por quê? Porque a vida é algo único, né? Não tem dinheiro que pague, então ele não tem essa obrigação de devolver, nem seja com tempo, com dinheiro, e ao mesmo tempo os pais não devem cobrar dos filhos que eles devolvam isso, tá? Então os pais não podem achar que os filhos têm que devolver, né? Porque a única maneira de um filho e uma filha equilibrarem isso, ou seja, equilibrarem a vida que recebeu dos pais, é o quê? É tendo filhos e passando adiante para esses filhos o amor que recebeu, ou tendo algum trabalho que tenha algum sentido, que ajude pessoas. No meu caso, eu não tenho filhos, então a maneira que eu encontrei foi exatamente de ajudar pessoas através do meu trabalho. Eu sou terapeuta hoje, consteladora, e a maneira que eu encontrei de poder contribuir com a sociedade, né, por eu não ter filhos. Tá? Então, o filho, ele nunca pode achar que ele tem que devolver para os pais a vida que recebeu, e os pais também nunca devem cobrar dos filhos essa devolução, tá? Então, a maneira de equilibrar é exatamente tendo filhos e passando adiante. Ou então, através de um trabalho voluntário, alguma profissão, alguma coisa que tenha sentido para a pessoa. Tá bom? Eu estou vendo aqui algumas perguntas, eu vou respondendo depois, tá? No final, as perguntas que estão aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu falei então da relação vertical entre pais e filhos, né? Agora, quando for uma relação de casal, ou relação entre amigos e colegas de trabalho e irmãos, é uma relação horizontal. Porque se for uma relação vertical, né, os pais dão, os filhos recebem. Né? Imagina se tem um marido nessa posição dando e uma esposa recebendo, ou o contrário, uma esposa só se doando e um homem só recebendo. Acaba sendo uma relação entre pais, entre pai e filho, entre mãe e filha, né? Pai e filho, dependendo do relacionamento que existe, né? Então, a maneira que uma pessoa, ela é importante, então, ter esse equilíbrio, porque se for vertical, a tendência é que essa pessoa, vamos supor que tenha uma esposa, uma mulher e o marido. Essa esposa, ela só dá, e esse marido só recebe. Vai chegar um momento em que esse homem que só recebeu, ele vai querer ir embora. Por quê? Porque ele vai se sentir devedor. Então, eu tenho aqui um credor e um devedor, tá? Então, normalmente, essa pessoa que recebeu, ela vai embora. E acaba sendo um relacionamento entre mãe e filho, né? Provavelmente, essa dinâmica é de que essa pessoa que recebeu, ela já tem essa dinâmica com relação à mãe dela, de que só sabe receber, não sabe doar. Tá? E essa pessoa também que só se doa é aquele tipo salvadora, que ela só quer doar, doar e não sabe receber. Então, para que o relacionamento de casal dê certo, é importante que seja horizontal, né? Isso vale também para amigos, irmãos e colegas de trabalho. Ou seja, um dá e esse aqui recebe. Esse que recebeu, ele sente a necessidade de dar, aí ele dá mais um pouquinho. Esse que aqui que recebeu sente necessidade de dar e dá um pouquinho. Então eles vão dando e recebendo, dando e recebendo.
e aí, aos poucos, eles vão equilibrando essa relação horizontal. Porque se for assim, a tendência é que esse vá embora. E pode acontecer também que essa pessoa que doou muito, ela se canse e também acabe terminando, tá? Mas na maioria das vezes, quem recebe é que vai embora, porque se sente devedor e a pessoa se sente sufocada. É como se ela inconscientemente pensasse: ah, eu nunca vou conseguir pagar tudo que essa pessoa me deu, então é melhor eu ir embora. E aí, muito comum, às vezes uma pessoa trabalha e a outra só estuda, né? E aí, no momento em que essa consegue trabalhar, que é o momento, aí ela acaba indo embora. E essa pessoa que deu não entende por que essa pessoa foi embora, tá? E acaba, né, o relacionamento terminando. Ok. Tá, então eu falei então agora as 3 leis, né, as 3 leis sistêmicas. A primeira é a lei do pertencimento, a segunda é a lei da hierarquia, e a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, ou seja, entre o dar e o tomar, né, é importante eu falar essa palavra tomar, para que a gente tenha para que nós, né, tenhamos relacionamentos saudáveis, é importante a gente tomar os nossos pais. E o que é tomar? É aceitar os nossos pais do jeito que eles são, sem querer mudar nada, sem querer que algo seja diferente. Por quê? Porque os pais, eles também trouxeram dos seus antepassados esses comportamentos. E eles deram aquilo que eles sabiam dar, aquilo que eles podiam, aquilo que eles aprenderam. E eles acabam repetindo padrões de comportamentos inconscientes. Então, quando um filho ou uma filha julga os pais pelos seus comportamentos, ou se sente abandonada porque não recebeu o suficiente dos pais, porque não recebeu o carinho que gostaria, não recebeu o dinheiro que gostaria, esse filho ele tende a ter desequilíbrio nos seus relacionamentos, né, tanto a parte financeira quanto a parte de relacionamento afetivo. Por quê? Porque é importante que ele tome os pais, ou seja, aceite-os do jeito que são. É como na constelação, né, tem uma fala que o filho fala assim para os pais: eu tomo você como meu pai, eu tomo você como minha mãe, e eu aceito tudo do jeito que foi, né? Você é o pai certo para mim, você é a mãe certa para mim. Mesmo porque se esses pais não tivessem unidos, 50% da mãe, 50% do pai, esse filho não existiria. Então, os pais que nós temos são os pais certos, né, os pais certos para nós. Então, quando a pessoa ela entra nesse nível do não julgamento e de aceitar os pais como são, essa pessoa tende a resolver, né, muitos conflitos, a acolher isso tudo no coração, né, a dar um bom lugar para esses pais no coração. E isso independe, tá? Segundo Bert Hellinger, independe se a pessoa está viva ou morta, tá? Então, se alguém de vocês aqui tem algum pai ou mãe que já faleceu, tá? Você pode sim tomar os seus pais começando a pensar dessa maneira a partir de agora, tá? Mesmo que eles já estejam mortos, não importa, porque a constelação ela trabalha muito essa questão, né? Existe um campo chamado campo morfogenético, né? É o mesmo campo que existe com relação aos animais. Sabe quando a gente tem um cachorro, um gato, e aí o gato ele já vai para a porta, ou o cachorro, às vezes o dono está a 1 quilômetro de distância e o animal ele sabe na hora que o dono está chegando, tá? Esse aí é o campo morfogenético, tá? Que foi descoberto também, do Shadrach, que é uma outra pessoa que descobriu esse campo. E a constelação familiar, ela trabalha este campo morfogenético, que é quando você faz esses movimentos, que o Bert Hellinger chama de movimentos da alma, para que você comece a resolver essas questões. Quando você faz esses movimentos, a família, aos poucos, né, vai ampliando a consciência e vai harmonizando os relacionamentos. Tá? Então, a partir de uma constelação familiar ou de uma terapia sistêmica, ou então a partir mesmo uma repetição, né, desses pensamentos, dessas falas sistêmicas, como eu falei agora há pouco, de aceitação dos pais, de evitar o julgamento, de aceitar os pais do jeito que são movimentos da alma que podem ser praticados, tá? Para que a gente tenha
a cada dia mais harmonia e menos conflitos na família. Aí alguém perguntou aqui, mesmo o pai sendo agressivo? Um pai que é agressivo, é importante que você olhe para esse pai e veja o que aconteceu, como que eram os pais dele, né? Como que eram os avós dele. Então, alguma coisa faz com que esse pai seja agressivo, tá? Não é questão de aceitar, eu tenho que aceitar isso, não. É olhar, quando você olhar para o seu pai, é olhar além dele, é olhar que atrás dele existem milhares de pessoas. Imagine quantas pessoas vieram antes. Então, nós tivemos o quê? Guerras, nós tivemos pandemias, nós tivemos genocídio, né? O brasileiro, ele tem descendência de europeus, de indígenas, de africanos. Então foram muitas guerras, muito sofrimento, muitos assassinatos, né? Então quando uma pessoa ela olha para o seu pai e olha não só ele, olha além dele, ela começa a verificar que antes dele milhares de pessoas vieram, né? Se for para a gente chegar lá no primeiro, quantas pessoas são, né? Então, é entender que esse comportamento agressivo, ele veio de algum antepassado, ou porque ele também foi agredido pelo pai, ou houve alguma agressão antes, né? Ou avô, bisavô, tataravô. E muitas vezes é inconsciente, tá? Então, o tomar o pai nesse sentido é aceitar, né? Sem julgamento, isso tudo. Não quer dizer que você tenha que gostar, falar, eu vou conviver com ele. Não é conviver. Se você não pode conviver com ele, não conviva, né? Se não for saudável. Mas é importante olhar para esse pai agora de uma maneira diferente, tá? Então, é essa questão aí muitas pessoas falam, né? De como aceitar uma pessoa que fez mal, né? É olhar para essa pessoa dessa maneira, olhar além dela. Inclusive, a constelação familiar, ela é utilizada no direito sistêmico, tá? Então, o direito de vários de família para resolver questões de divórcio, guarda de filho, pensão alimentícia, herança, tá? Então, a constelação familiar, ela tem sido praticada por juízes e por advogados, e também ela está sendo usada no direito penal, né, na questão de pessoas que foram assassinos, pessoas assassinas, tá? Para poder entender a origem disso. Por quê? Para ajudar os descendentes, ou seja, para ajudar os filhos. Não quer dizer que essa pessoa ela vai ser livre da cadeia, não, ela tem que pagar pelo que ela fez, mas vai ajudar os seus descendentes, os filhos, para que esses filhos não repitam o comportamento dos seus pais, né? Não roubem, não matem outras pessoas, não façam mal, tá? E a constelação é usada também na questão de herança, tá? Inclusive tem um caso, foi no Fantástico, uma reportagem que deu. Um homem, ele traiu a esposa e a esposa estava se divorciando dele por esse motivo. E aí fez a constelação antes do divórcio, porque eles estavam brigando muito por causa da guarda do filho. E aí na constelação mostrou que o pai dele também traiu a mãe, o avô traiu a avó. Então era um padrão sendo repetido. E esse homem falou, né, que ele não sabia por que ele traía, ele não queria, mas ele traía. E aí, quando fez a constelação e isso apareceu, ampliou a consciência desse casal, e esse homem entendeu por que ele fazia isso. E a partir desse momento, ele mudou o comportamento dele, porque ele viu, ele é como se ele entregasse um fardo, porque na constelação tem esse movimento, né? Eu deixo com você o que é seu e fico com o que é meu. Né? Então, uma pessoa deixa com esse antepassado o comportamento que é dela e ela fica com a essência dela, porque ela não nasceu daquela maneira. Ela, na verdade, está repetindo um padrão de outra pessoa. Tá? Então, a constelação está sendo usada no direito justamente para resolver aqueles conflitos que não se resolve, né? Fica aquela briga para vários meses, vários anos, e aí os juízes, né, cansaram de enxugar gelo, que eles falam, né? Então, eles estão utilizando as constelações nesses casos aí mais complicados, né, de conflitos familiares. E mais de 80% são resolvidos e não tem reincidência, ou seja, depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa não volta a processar.
né, é resolvido definitivamente. Então a constelação é uma maneira, assim, que eu considero, né, na atualidade, uma terapia que é muito eficaz, muito eficiente, porque realmente trabalha a origem daquilo, a origem de tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu voltar aqui, lá no início, que eu peguei uma pergunta no meio do caminho. Vamos ver. A hora Val entrou aqui, que eu vi, a professora Valdessara, da Faculdade de Anhanguera. Muito obrigada pela presença e pelo convite. A Thelma está perguntando, tem a ver com religião? Não, a constelação ela não tem nada a ver com religião, tá? O movimento da constelação não tem nada a ver com religião, tá? Nem espiritismo, tem gente que fala, porque tem essa questão, eu falo movimento da alma, mas não é essa questão de alma, é com relação à essência mesmo, tá? Não tem a ver com espiritismo também, não, tá? Tem a ver com espiritualidade, sim, mas não com religião e nem com espiritismo. E por que isso acontece, a repetição de padrão? Justamente porque uma pessoa, ela, para pertencer, que é a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento, ela repete esse padrão. É porque aí ela fica o quê? Na boa consciência. A boa consciência é quando a gente faz igual aos nossos pais. Por quê? Para pertencer. Quando a gente fica na má consciência, a gente fica muitas vezes com a consciência pesada porque fez diferente, né? Então, existem dois tipos de culpa. A culpa boa, que é quando a gente fica na boa consciência, que é quando a gente repete um comportamento dos pais, e tem a culpa má, que é quando a gente faz diferente e fica com a consciência pesada. Ou seja, a culpa ela sempre vai existir. Então a gente escolhe entre ficar com a consciência leve ou com a consciência pesada, fazendo igual ou fazendo diferente dos pais, né? O saudável é o quê? É fazer diferente dos pais, é fazer diferente deles. E mesmo assim continuar pertencendo. Tanto que tem uma fala da constelação que o filho fala assim para o pai: por favor, me abençoe se eu faço diferente. Quando ele fala isso, ele está falando para o pai que ele quer fazer diferente dele e ele quer que esse pai autorize, né? Porque muitas vezes não existe uma autorização desse sistema para fazer esse movimento, né, de fazer diferente. Então, por que a pessoa, então, ela fica na boa consciência, ou seja, ela fica com a consciência leve fazendo igual? Para pertencer. Então, eu vou fazer igual para pertencer à minha família. Só que é importante saber que a gente pode, sim, fazer diferente e continuar pertencendo a essa família, tá? Fazendo diferente deles. Então, se tem um comportamento agressivo de uma pessoa, ou se a pessoa é alcoólatra, ela vai fazer diferente, mas ela vai continuar pertencendo. Então, esse movimento de fazer igual se chama lealdade sistêmica. É uma maneira inconsciente que o sistema encontra de poder incluir essa pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa foi excluída, e aí uma pessoa que nasceu depois, ela nasce representando essa pessoa e repetindo esse padrão. Por que essa pessoa nasceu assim? Por lealdade sistêmica, para poder. É uma maneira inconsciente que o sistema encontra de incluir essa pessoa que foi excluída. Tá? Então, essa pessoa foi excluída, então nasce uma outra pessoa que faz igual para poder, como se fosse lembrar dessa pessoa de alguma maneira. E aí é uma inclusão, só que é uma inclusão que não é saudável. Então, por isso que há a repetição desse comportamento. Tá? Como será cortada essa passagem de geração para geração? A da Sol, lá de Belém, o Sol. Então, Sol, como que é cortada essa passagem de. Então, existem vários movimentos sistêmicos, né? Existem várias maneiras, né? São falas sistêmicas, através de uma constelação, através de uma terapia, mas assim, uma pessoa, o que ela pode fazer? Ela pode mentalizar os pais na frente dela, né? Se tem alguma. E existem falas, eu aceito você do jeito, né? Eu aceito você do jeito que você é, eu tomo você no meu coração. É importante também descobrir
perguntar para os antepassados, para os seus pais, para os seus avós, quais foram os traumas que aconteceram na família, se houve algum excluído, e aí você mentalmente faz esse movimento de inclusão, você se conecta mentalmente com esses antepassados, você incluindo essas pessoas na sua família. Se teve algum aborto, muitas vezes as pessoas escondem, é importante saber, né? Porque o aborto, ele acaba mudando a ordem dos irmãos. Então, por exemplo, se uma pessoa ela acha que é a primeira filha, ou o primeiro filho, e teve aborto antes, vamos supor que foram 2 abortos antes dela. Na verdade, ela não é a primeira filha ou o primeiro filho, ela é a terceira. Então, é importante colocar em ordem, ou seja, praticar a lei da hierarquia, tá? E a maneira de quebrar mesmo isso, essa passagem, né, de pai para filho, é exatamente fazer esses movimentos, de descobrir quais são os excluídos da família, e aos poucos, né, você vai incluindo essas pessoas, seja através de uma constelação, seja através de uma terapia, seja através de um exercício de mentalização, de inclusão dessas pessoas, tá? É assim que a gente pode ir incluindo esses antepassados. Esse padrão de repetição, de convivência, tipo, o filho vê o pai a fazer, então acontece, a Rose. Oi, Rose. Rose lá do Espírito Santo, lá de Vitória. Ele pode ver sim, mas acontece, assim, muitas coisas, os filhos repetem dos pais, e muitas vezes pode acontecer desse filho nem conhecer o pai, e ele repetir o padrão, tá? É, então, pode ser sim pela convivência, mas independente da convivência, como é uma maneira epigenética, pode ser que essa pessoa repita, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber quem é esse pai. Tá? Às vezes a pessoa é uma criança que foi adotada e ela acaba repetindo um padrão dos pais, mesmo não ter convivido com eles. É muito comum, né? Muitas vezes uma criança foi adotada que teve um vício, que teve algum vício, ou um pai que cometeu algum crime, pode ser que essa criança cometa esse mesmo crime e faça a mesma coisa, sem mesmo conhecer a história desse pai, tá? Porque são comportamentos inconscientes, que são trazidos de maneira inconsciente a partir da epigenética. Os padrões bons também, obrigada por ter lembrado. Sim, Rose, nós repetimos padrões bons e padrões ruins. Obrigada aí pela pergunta. Sim, eu estou falando aqui dos comportamentos ruins, tá? Mas a gente repete, sim, comportamentos positivos, comportamentos, por exemplo, pessoas que lidam bem com o dinheiro ou lidam mal, né? Esse padrão, ele pode repetir dos dois lados, tanto pela parte boa quanto pela parte ruim. Então, nós repetimos sim. Porque o nosso inconsciente é 90% do nosso cérebro, né? 10% apenas que é consciência. E desses 90% que são inconscientes, nós temos várias coisas. Então, por exemplo, caminhar, andar de bicicleta, dirigir, né, escovar os dentes, são comportamentos inconscientes, ou seja, o que a gente faz no piloto automático. E tem também aquela raiva, aquela agressividade que muitas vezes uma pessoa pode ter, às vezes uma impulsividade. Então, são comportamentos inconscientes. Ela nem pensa, né? Ela simplesmente faz. Né? Se for uma explosão, às vezes, para falar com alguém, né? Uma falta de paciência. Então, são comportamentos inconscientes. Nem todos esses traumas, todos esses conflitos que existem são guardados no nosso inconsciente. O nosso consciente é apenas 10% ou menos, né, a nossa consciência. Então, a constelação, ela vem para ampliar essa consciência, né? Se a gente chegar nos 10%, a gente já está feliz, porque a maioria realmente é inconsciente. Então, a ampliação da consciência que a constelação traz é justamente para fazer com que a pessoa descubra a origem daquele comportamento que ela repete. E a partir daí ela fazer novas escolhas, ela começar a fazer diferente, né? Fazer diferente do que os pais fizeram. E principalmente sentir que elas podem fazer diferente e que elas continuam pertencendo ao sistema familiar. Elas continuam pertencendo, mesmo fazendo diferente. Sim, repetir aqui o João Gilberto, padrões positivos também. Sim, repetimos também padrões positivos, com certeza. Então, valores, né, dos nossos pais, nós repetimos, valores dos nossos bisavós, se forem valores positivos ou negativos, tá? Então, a gente repete sim. Tomar seria um compreender alterando o resultado em sua vida. O tomar é aceitar os pais do jeito que eles são, sem julgamento. É aceitar tudo do jeito que foi,
tudo que aconteceu sem querer mudar nada, sem querer que algo seja diferente. Porque se um filho ele julga o pai, ele se coloca superior ao pai. Né? O Bert Helling fala que um filho que nega o próprio pai ou a própria mãe, ele nega a própria vida. Por quê? Porque os pais deram a vida. 50% de uma pessoa é 50% da mãe, 50% do pai. Então, se uma pessoa nega os pais, ela tá negando a si própria. Né? Então, por isso que é importante aceitarmos os pais do jeito que eles são. Pena que descobrimos depois de adultos, pois perdoei meus pais depois de ser mãe. Então, quando uma pessoa ela é mãe, ela acaba. Muitas pessoas mudam, né, depois que são mães, né? Por quê? Porque elas acabam vivenciando muitos comportamentos, acabam lembrando de traumas da infância, tá? Então, a pessoa ela muda justamente nisso. Então, pode ser que quando você se tornou mãe, você começou a olhar a tua mãe de maneira diferente. Tá? Quando você falou que perdoou sua mãe, né? Depois de ser mãe. Por quê? Porque você provavelmente viu as dificuldades que ela teve, você se colocou no lugar dela, viu o quanto é difícil ser mãe, né? Todas as dificuldades que uma pessoa tem. E essa questão do perdão é importante falar que na constelação não existe perdão, né? O que existe é sinto muito. Então, tem uma fala na constelação que fala: eu sinto muito pelo que eu fiz. Porque o perdão, quando uma pessoa ela perdoa uma outra pessoa, ela se coloca superior a ela, a essa pessoa que está sendo perdoada. É como se ela falasse assim: ah, olha como eu sou boazinha, você me fez mal e eu te perdoei. Tá? Então, quando uma pessoa perdoa, ela se coloca acima. O sinto muito não, ela assume a parcela de responsabilidade, tá? Então o perdão, ele tem na constelação não existe o perdão, tá? Existe o sinto muito. O perdão é importante que use para si próprio. Eu me perdoo, o auto perdão, mas não com relação a uma outra pessoa. Pode ser identificado esse comportamento de forma precoce em uma criança ou de uma idade onde é mais visível? Sim, você pode começar a observar numa criança, sim, alguns comportamentos. E você pode já ir trabalhando nela, essa questão aí, para descobrir a origem, onde que ela está identificada. Você pode constelar, por exemplo, a tua relação com o seu filho, com essa criança, e aí descobrir a origem disso. O que está acontecendo hoje nessa pandemia, né? A pandemia, ela está trazendo à tona aí muitos comportamentos, muitos sentimentos de pessoas comportamentos que a gente tinha, né, muitas vezes, e estão piorando, ou algum comportamento que não existia e está aparecendo. Tá, então eu tenho atendido muitas pessoas, né, na terapia sistêmica e na constelação, e eu percebo muito isso. Pessoas que eram ansiosas estão mais ansiosas que antes, e pessoas que não eram ansiosas estão ansiosas. Tá? E o que está acontecendo? Essa pandemia está trazendo à tona comportamentos lá da infância, né, lá da criança, porque os comportamentos que a gente traz, na verdade, são dessa criança que está ferida. E a criança ferida, né, a gente tem uma criança dentro da gente, né, que mora dentro do nosso interior, tá? Então, essa criança que precisa, na verdade, de ajuda, porque existe na psicologia, né, o triângulo de Karpman, que fala que ora a gente triangula na posição de salvador, ora triangula na posição de vítima, ora a gente triangula na posição de vítima ou de vilão. Né? Então, uma criança, né, já teve pessoa aí que falou da criança, ela a primeira posição no triângulo dramático que ela participa é na posição de salvadora, ou seja, ela quer salvar os pais, né? Ela quer salvar os pais. E aí muitas vezes acha que ela é culpada pela briga dos pais, pelos conflitos dos pais, até pela morte deles. Eu já atendi pessoas que sentiam raiva das pessoas e não sabia por quê. E aí na constelação apareceu que, na verdade, o que ela tinha era raiva do pai dela, porque o pai dela morreu quando ela tinha 5 anos. Então, na verdade, ela tinha uma raiva inconsciente do pai, porque inconscientemente a criança dela pensava que o meu pai me abandonou. Como que ele foi embora e me deixou aqui sozinha? Então, existia uma raiva desse pai, né? Mesmo ela não admitindo, era uma raiva inconsciente. Então, isso tudo estava trazendo. Ela carregou isso durante toda a vida.
e acabou, na vida adulta, ela tendo esse sentimento de raiva, tá? Então, muitos sentimentos que a gente tem, eles podem ser trazidos, sim, dos nossos antepassados, e muitos são da infância, né? Ou mesmo da fase do útero, né? Quando os traumas que uma mãe pode ter tido na época que ela estava grávida, um medo que ela teve, às vezes uma perda, às vezes uma falta de aceitação daquela criança, muitas vezes ela não queria ter aquele filho, e aí engravidou. Então, essa criança, ela sente, né? Mesmo ela entende, ela sente que ela não está sendo bem vista, né? Que ela não quer, que essa criança sente que a mãe está rejeitando ela. Então, esse filho, ele vai, sim, trazer para a vida adulta esses traumas da criança, tá? Então, essa criança ferida, na verdade, que precisa ser cuidada. Então, nessa pandemia, o que a gente precisa cuidar é o nosso adulto cuidar da nossa criança. Essa criança ter a consciência de que ela não é salvadora dos pais, que ela não precisa salvar os pais, tá? Ela tem que se colocar no lugar de criança e não querer achar que tem que salvar. E como que a gente, né, resolve essa questão, né, de não ser nem salvador e nem vilão e nem vítima num triângulo dramático, né, quando a gente tem algum conflito? É indo para o triângulo da realização, que é o triângulo do Fernando de Freitas, que é o da consciência sistêmica, que é onde eu sou formada. Segundo o Fernando, uma criança, na verdade, a nossa criança, a gente tem que usá-la para ter o quê? Criatividade. Então, imagine uma mesa de comando. Imagina que a gente tem uma mesa de comando. Sabe aquele filme Divertidamente, que tem lá os 5 sentimentos, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo? Né? Tem uma mesa de comando que, ora, cada sentimento está no comando. Imagine que você tem uma mesa de comando e, ora, você fala assim, agora a minha criança vai entrar no comando da minha vida. Então, a criança vai ter o quê? Criatividade, ela vai ter ideias novas, ela vai se divertir, ela vai brincar, né? E, ora, essa criança, ela vai, ora, essa pessoa vai sair desse papel de criança e vai entrar no adulto. O adulto, o quê? Agindo. Então, ele vai agir o quê? Realizando aquilo que a criança pensou, aquilo que a criança idealizou. Então, o adulto, ele é o potente, ele vai realizar, ele vai planejar, ele vai agir. E, ora, a pessoa vai ser idosa, que é a outra ponta do triângulo da realização, que é a sabedoria, né? Então, é uma maneira de trabalhar essa questão de sair do triângulo dramático, que é aquele triângulo lá que tem aquele conflito, que tem aquela repetição de comportamento, né, dos pais, ou alguma coisa que veio lá dos antepassados, ou mesmo da criança, né, na fase da infância, na fase do útero. Então, o saudável é o quê? É triangular nesse triângulo da realização. Ora sendo criança, criando, ora sendo adulto, agindo, ora sendo sábio, tomando boas, tendo boas escolhas, tomando boas decisões, tendo autoconhecimento, assistindo essa live, é uma maneira que vocês estão ampliando a consciência, ou seja, vocês estão usando o lado sábio de vocês. Quando vocês clicaram nesse link para assistir essa live, é o idoso de vocês que está no comando agora. Só que vai chegar uma hora que vocês vão sair desse comando do idoso e vai entrar o comando da criança, para ter criatividade, para se divertir, para brincar, para aprender coisas novas. A hora vai ser o seu adulto. Então, é importante saber triangular qual o momento que você vai entrar em cada posição. Porque se você ficar só na criança, ou só no adulto, ou só no idoso, também não é saudável, né? Porque se a pessoa fica só na criança, ela vai ser infantil, uma pessoa infantil. Só no adulto, ela vai ser aquela pessoa séria, que não se diverte, que só pensa em trabalho, que só pensa em realizar, em planejar. E o idoso também, se a pessoa só fica no idoso, ela vai ficar ali só filosofando, ela não vai criar e ela não vai agir. Então, o saudável é entrar realmente nesse triângulo, é sair do triângulo dramático, sair da posição de salvador, né? O salvador é aquele tipo super-herói, sabe assim? Né? Aí eu pergunto, super-herói casa, super-herói namora, né? Super-herói tem filho? Não, o super-herói ele tá sempre salvando os outros, está fazendo tudo pelos outros. Então, a posição de salvador ou salvadora não é saudável para ninguém. É importante, sim, a gente ajudar as pessoas, né? O Bert Helling até ele criou, ele também tem um livro, né? Tem as ordens do amor e tem as ordens da ajuda. E uma das ordens da ajuda é justamente aquela que diz
que nós devemos ajudar as pessoas que querem ser ajudadas e as pessoas que precisam de ajuda. Não sair ajudando todo mundo. Às vezes a pessoa, ela precisa, mas ela não quer ajuda. Às vezes a pessoa, né, ela não chegou ainda nessa consciência de que ela precisa de algo, né? Então, é importante cada um respeitar o tempo do outro, né? E pensar que a gente não pode sair ajudando todo mundo. É importante a pessoa querer e a pessoa pedir, porque senão ela fica nessa posição de salvador, né? E aí não é saudável para ninguém, tá? Então é importante então sair da posição ou de salvador ou de vítima ou de vilão e ir para o triângulo dramático, que é o triângulo, desculpa, e ir para o triângulo da realização, que é sendo criança, idoso e adulto. E a partir daí, ir solucionando aí, tomando boas atitudes, boas decisões e realizando os objetivos, mudando comportamentos, né? É importante também falar que numa constelação familiar, né, que trabalha tudo isso que eu estou falando, tanto a parte do triângulo dramático quanto a parte do triângulo da realização, além de ver também essas questões dos conflitos, é importante pensar que a gente pode sim ampliar a consciência. E não vai ser, por exemplo, eu vou constelar e vou resolver todos os meus problemas. Não. A constelação, ela traz uma ampliação da consciência, né? Que é uma coisa que eu falo que é uma melhoria contínua, né? Durante toda a vida. Né? Você pode fazer várias constelações ao longo da sua vida e você vai ampliar cada dia mais a tua consciência. Cada dia você vai descobrir, né? Você vai descobrir coisas que você faz e não sabe por quê. Às vezes em sonho também, né? A gente lembra de alguma coisa ou acontece alguma coisa. Ou às vezes, observando uma pessoa que está fazendo algo, aí fala assim, nossa, eu faço igual essa pessoa, né? Às vezes a pessoa nega aquilo, mas aí quando ela amplia a consciência, ela acaba admitindo que ela está repetindo o comportamento mesmo de alguém. Às vezes a pessoa fala mal de um pai, da mãe, e vai ver ela tá fazendo igual a ele, tá repetindo e não admite. Né? Então, é importante ampliar essa consciência para poder perceber como que funciona, como que você funciona, né? E começar a mudar aos pouquinhos esses padrões de comportamento. Qual seria a melhor atitude de um filho que é criticado pelos pais por querer seguir o próprio caminho? Um filho, é importante que ele siga o caminho dele, né? Uma coisa acho que importante de se falar é que a gente percebe hoje que existem muitas pessoas, muitos adultos que ainda moram com os pais, né? E esse filho, ele é importante que ele siga o caminho dele. Por quê? Até uma certa idade, o filho, ele depende dos pais financeiramente. E vai chegar um momento em que ele tem que ir para a vida. Porque se ele fica morando com os pais a vida toda, ele está olhando, na verdade, para o passado. Ele está preso aos pais. Ele está olhando, na verdade, para a morte. Então, o filho, quando ele olha para frente, ele olha para a vida, ele faz uma secção da sua família de origem, que são os pais. Então, o saudável para um filho é quando chegar na idade adulta, ele criar sua independência financeira, né? E sair de casa, seja sozinho, seja casando, né? Ou morando com alguém. Mas é importante ter esse movimento de separação, porque senão o filho ele vai ficar sempre preso aos pais. Né? E se ele fica preso aos pais, ele não consegue olhar para a vida, ele vai estar sempre olhando para o passado, vai sempre estar olhando para as pessoas que já morreram. Então, por isso que a gente fala que quem fica preso aos pais está olhando para a morte, né? Ele não consegue olhar para frente, ele só olha para trás. A epigenética, perguntando aqui, é o que além da genética, né? É além do gen. A epigenética, ela é comprovada, ele foi comprovada cientificamente a partir de experiência com ratos, né? Percebeu-se que ratos repetiam padrões de comportamentos, mesmo não tendo conhecido os próprios pais, né? Tem até na internet essa experiência, né? Que que vem além do gen, ou seja, além da genética. Foi comprovado que os ratinhos, eles traziam o comportamento dos seus pais. Então, olha o experimento que eles fizeram. Eles colocaram um ratinho que eles jogavam um cheirinho e depois davam um choquinho no rato. Né? Então, o ratinho, ele se traía porque ele tinha o choquinho. E aí, na geração seguinte,
eles fizeram a mesma experiência, né, com os filhos desses ratinhos. Detalhe, os ratinhos eles não foram gerados a partir de inseminação artificial, ou seja, ele não conheceu os pais, né? Então a gente pode falar que ninguém contou para eles, né? E aí o que acontece? Esse ratinho, quando ele recebeu o cheirinho, ele já se contraiu, ou seja, ele não recebeu o choque e ele já se contraiu, ou seja, ele trouxe o trauma dos pais. Porque esses pais, eles ficaram muito, né, ficaram vários meses recebendo o cheirinho e o choquinho, o cheirinho e o choquinho. E esse filho também recebeu o cheirinho, só que não recebeu o choque, e o ratinho se contraiu. Esse ratinho também teve filhos, aconteceu a mesma coisa. Colocava o cheirinho, o ratinho já se contraía esperando o choque. E aí descobriram que depois de várias gerações, não me lembro agora se foram 7, esse padrão ele quebrou, né? Depois de 7 gerações acabou. O ratinho que recebeu o cheirinho não aconteceu nada, ele simplesmente ficou ali sentindo aquele cheirinho, tá? Então a epigenética ela é comprovada sim, dessa maneira, né? Então são comportamentos inconscientes. É comprovada também através de macacos. Percebeu-se que macacos de uma ilha, tá? Uma ilha deserta, eles estavam quebrando uma castanha com uma pedra. E aí um foi explicando, né? Um foi vendo, explicando não, um foi vendo o que o outro ia fazendo, e aí eles iam repetindo esse padrão de quebrar a castanha com a pedra. Então vários macacos já estavam repetindo esse comportamento de quebrar a castanha. Anos depois, uma ilha totalmente distante, com outros macacos, também estavam fazendo a mesma coisa. Né? Então, aí o que? O campo morfogenético, ou seja, foi transmitido de alguma maneira esse comportamento. Né? Então, além da epigenética, que é através do gene, existe também a questão do campo. Né? Mesmo não conhecendo, uma pessoa pode repetir aí um padrão. Tá? Então, a epigenética e o campo morfogenético, eles são comprovados em animais e também nas pessoas, a partir das constelações e da observação do que acontece. Tá? O usuário de drogas, sim, é muito comum. A drogadicção, sim, é um comportamento que pode ser repetido, sim. E muitas vezes também a drogadicção tem muito a ver com a mãe, né? Pessoas que têm vício em álcool, drogas, ou às vezes até a comida, come demais, né? Ou de menos, tem a ver com a relação dela com a mãe. Porque a mãe é a amamentação, né? Boca, né? De amamentar. Então, se essa pessoa teve muitas questões, muitos traumas com a mãe ou com a linhagem materna, ela pode se desenvolver quadros de drogadicção, né, que são cigarro, álcool, bebida, desculpa, cigarro, álcool e drogas. E também a parte alimentar. E o que fazer com Emily? E o que fazer quando o filho toma o lugar do pai, hierarquicamente, e sente a necessidade de somente dar, ao invés de receber? Então, é importante que esse filho se coloque no lugar de filho, tá? Se ele for uma criança, é importante que ele receba. Agora, se ele for adulto, né, ele pode continuar recebendo, claro, mas ele não ficar nessa obrigação de ficar se doando, né? Eu não sei qual a idade desse filho, tá? Mas se um filho ele quer só, a partir de agora, doar, é importante que ele entenda que ele não tem obrigação nenhuma de devolver para os pais aquilo que ele recebeu. Porque o que ele recebeu foi a vida, e a vida foi dada com amor, né? Foi pelo excesso de amor dos pais, né? Um filho, ele nunca pode nascer com uma outra função que não seja através do amor dos pais. Se o filho nasceu com uma função de curar, de resolver o casamento, ou tratar um vazio que a pessoa tem, ou a função de cuidar dos pais depois de adultos, esse filho já nasceu com uma função que não é dele, tá? Então é importante que o filho ele nasça com uma função, né, de realmente passar adiante, né, o que ele recebeu dos pais, que foi a vida, tá? Então, se esse filho ele quer só doar, é importante que ele perceba, que ele amplie a consciência e entenda que ele não tem essa obrigação de doar, de devolver para o pai dele o que ele recebeu. É importante ele se colocar no lugar de filho e o pai se colocar no lugar de pai. Porque aí você respeita a hierarquia. Qualquer pessoa, a Luciana,
Pode fazer um curso de sistêmica? Digo curso, não constelar. Quais locais mais indicados? Quanto tempo leva? A minha formação eu fiz no Consciência Sistêmica, foi aqui em Santos, tá, mas eu sei que também tem em São Paulo, é do IBRACS, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Esse curso ele durou 8 meses, né, são aulas mensais, tá, mas normalmente é 1 ano, tá, mas são 8 meses de aula, tá, para você e tem cursos de 8, 9, 10 meses, mas a média é até 1 ano, tá, a formação. E qualquer pessoa pode fazer sim, tá, eu não sou psicóloga, a minha formação inicial, eu era da área de tecnologia, eu mudei radicalmente a minha vida, né, porque eu não estava vendo sentido no que eu fazia, e daí eu comecei com o coaching, depois eu comecei com a programação neurolinguística, e hoje eu estou abordando também a visão sistêmica das constelações familiares. E a visão sistêmica, ela também, né, na constelação eu trabalho também um pouquinho do coaching, um pouquinho da programação neurolinguística, mas a base, a essência é da visão sistêmica, da constelação familiar. Vou concluir aqui, tá? Depois, quem quiser me seguir, tirar mais alguma dúvida, nessa live tem meu contato, tá? Tem meu site, tem o Facebook, o Instagram, tá bom? Vocês podem. Lá tem o meu WhatsApp, lá no meu site tem o linkzinho do WhatsApp, verdinho, tá? Então, eu peço que vocês agora fiquem numa posição aí confortável, sentem confortavelmente. Descruzem os braços, descruzem as pernas. Inspirem e expirem profundamente. Peço que vocês fechem os olhos. E apenas ouçam a minha voz. Inspire e expire mais uma vez. Relaxe os olhos. Relaxe os ombros. Relaxem a boca. Relaxe os músculos da face. Inspire e expire mais uma vez. Imagine-se agora num lugar muito tranquilo. Pode ser uma praia, um jardim, navegando, ou até mesmo na sua casa. Imagine-se no lugar que você mais gosta. Você escolhe. Agora, imagine sua criança na sua frente. Você escolhe a idade dela. Olhe para essa criança e reconheça que existe uma criança interior triste, magoada, abandonada e com medo. Olhe para ela e diga mentalmente: eu sou sua adulta, ou eu sou seu adulto. É a primeira vez que eu reconheço você em mim. Sinto muito por todas as lembranças acumuladas que você vivenciou como tristeza, mágoa
dor, medo, raiva e abandono. Por favor, me permita afagar o topo da sua cabeça com amor e atenção. Afague sua criança. E agora diga a ela mentalmente: sinto muito por deixar você sozinha durante todo esse tempo. E por ser negligente. Obrigada por fazer parte de mim. Ou obrigado por fazer parte de mim. Eu te amo. Você tentou resolver questões de adulta ou de adulto que não lhe cabiam. Agora, como adulto ou adulta, tenho consciência de tudo o que aconteceu. Deixe que agora eu cuido de tudo isso. Isso é coisa de adulto ou adulta. Sempre que precisar, estarei aqui para lhe ajudar. Agora eu cuido de você. Agora eu sou seu pai e sua mãe. Agora eu, como adulta ou adulto, vou te dar o amor e a segurança que você precisa. Eu te dou um bom lugar no meu coração. E agora, dê um abraço bem carinhoso na sua criança e acolha ela dentro de você. Se você quiser se dar um abraço, dê um abraço bem apertado em você mesmo. E você pode também falar para sua criança o que você gostaria de falar. E quando você estiver pronto ou pronta, você pode abrir os olhos e voltar aqui na nossa live. E aí eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários qual o sentimento que vocês estão agora com relação à criança de vocês. Porque muitas vezes, né, um adulto, ele projeta nos outros, né, e muitas vezes, por exemplo, uma pessoa, ela não teve carinho dos pais, ela acaba projetando isso e cobrando de pessoas, né. Então, por exemplo, um marido pode cobrar o da esposa o que não recebeu da mãe, um filho, né, pode cobrar, né, eh, dos irmãos o que não recebeu da mãe. Então é muito comum, a gente cobrar dos outros o que na verdade nos faltou na infância, né, então é a chamada carência afetiva, né. Então a carência, como que a gente começa a resolver essa carência? É
acolhendo a criança, é sendo o pai e a mãe dessa criança, né? É acolhendo essa criança interior e evitando cobrar isso dos outros. Então, se tem um pai ou a mãe que cobra dos filhos carinho, atenção, por quê? Porque esse pai e essa mãe não tiveram isso dos pais dele, então acabam cobrando dos filhos, né? Então, na verdade, é uma repetição. E esses filhos vão crescer, ficar adultos com a mesma carência e vão cobrar dos filhos deles. Então, também é uma repetição de padrão. Então, quando tem essa vontade aí, né, esse movimento de você acolher essa criança, é importante você pensar que a partir de agora, né, teve pessoas que têm vontade de chorar, né, mas é importante você pensar que agora você é o pai e a mãe dessa criança, que você como adulta vai cuidar dessa criança, da sua criança. Né, porque você tem essa capacidade, que você tem, você merece, você é capaz, você pode, né. Você pode, a partir de agora, cuidar da sua criança, ser o pai e a mãe dela, e cuidar dela com muito amor, muito carinho, muita atenção, tá. Então eu tô lendo aqui as pessoas tranquilidade, alívio e satisfação, vontade de chorar. É comum a gente chorar, porque você vai lá na criança, mas esse choro é um choro que você vai perceber, Lívia, que vai te ajudar, porque você foi lá e resgatou algo que estava precisando. Então esse choro, na verdade, ele vai te ajudar, tá. É você olhar para essa criança agora e cuidar dela, tá. Faz parte sim, algumas pessoas choram. Pessoas aqui agradecendo, alívio, satisfação. Né, a pessoa que meu pai nunca assumiu a paternidade, né, é importante você olhar para esse pai e ver o que que levou ele a fazer isso, né, qual o padrão de comportamento que ele está repetindo. Ele também teve pai, né, como que era o relacionamento dele com os pais dele, né, então é importante você, a partir de agora, ser o seu pai e a sua mãe, para que você comece a acolher, né, a sua criança. Então sempre que você, então, sentir ansioso, ansiosa, preocupado, entre em contato com a tua criança interior e acolha ela, né, esse acolhimento é que realmente vai fazer muita diferença na sua vida. Aí uma pessoa escreveu, a Kátia ou Cat: "Nossa, cobro demais da minha criança". Então, é importante você cobrar menos dela, é você, a tua adulta, cuidar dela, perceber que ela realmente não tem culpa de nada. O que que a tua criança precisa é de amor, ela precisa ser acolhida. Uma vez que você acolhe, você vai ver que você como adulta, porque você hoje é uma pessoa mais experiente, então você é mais capaz de cuidar da tua criança, tá. Então, não se pode cobrar da criança não, é importante você acolhê-la mesmo, cuidar dela como ela merece. Pessoal, muito obrigada aí pela presença de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar a partir das minhas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá? Eu vou estar disponível para responder as perguntas, tá bom? E gratidão novamente aí pela professora Val, pelos alunos da Faculdade Anhanguera de Osasco, pelos meus amigos, meus familiares que estão aí. Tem algumas pessoas aí, algumas pessoas eu não conheço, espero conhecer um dia de maneira online, né? Que eu atendo, que sei te falar. A constelação que eu atendo, ela é online, tá? É utilizado um campo numérico. Eu até coloquei a foto, né, na capa da live, que é o campo que eu utilizo para constelação. E a constelação nada mais é do que o que? A representação. São colocados bonecos para representar as pessoas da família. E a partir do posicionamento, do direcionamento, da distância entre cada elemento está, é possível descobrir as pessoas que foram excluídas, a quebra de hierarquia, o equilíbrio, tá? Então, numa constelação, são praticadas as leis sistêmicas, que foram as leis que eu falei anteriormente, que são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Então, a constelação, ela é um movimento, ela pode ser feita em grupo com pessoas ou individualmente de maneira online ou presencial, né. Hoje eu atendo a constelação online, que é justamente para entender e descobrir a origem de traumas aí que trazemos da família e entender, essa questão aí dos relacionamentos, para que a gente tenha cada dia relacionamentos mais saudáveis, relacionamento com o dinheiro mais saudável,
mais em busca do mais, né, mais amor saudável, mais saúde, mais alegria, mais tudo, tá bom? Mas aí muito obrigada e gratidão a todos, mais uma vez aí pela presença de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. O Adri, meu namorado, tá aí também na live, obrigada pela presença. Estava dando aula e conseguiu entrar agora. O que eu gosto muito na constelação de bonecos, que eu acho que é um diferencial, né, as 2 são excelentes, é claro, né, é a questão, às vezes a pessoa ela não quer expor algum problema que ela tenha, então ela prefere fazer o individual. Outra questão também é que na individual eu posso conversar mais com a pessoa, eu tenho mais tempo. A em grupo ela é um tempo mais muitas vezes, ela leva menos tempo, às vezes 1h30. Em bonecos, às vezes demora 2 horas a constelação, então eu gosto de explicar para a pessoa, tem mais tempo. Então, assim, existem prós e existem contras nos 2 tipos. As 2 são muito eficientes, mas aí é de cada um, né, escolher se ela quer participar em grupo ou individual, com boneco. Tá bom, pessoal. Uma sessão é suficiente, o João Gilberto perguntou. A constelação, você trabalha uma questão, por exemplo, a pessoa, você chega para mim, eu quero constelar o relacionamento com a minha mãe. Então é uma constelação, tá? Então, para aquele assunto, você faz uma constelação, né? Então, para que você faça uma nova constelação, eu oriento, né, uns 2 meses, pelo menos. Não é legal ficar fazendo todo mês uma constelação. A não ser que seja um assunto diferente, tá? Mas você pode vai depender muito do que acontecer. Se numa constelação você conseguir ampliar a tua consciência e já começar a obter resultados, às vezes uma constelação para aquele assunto é suficiente. Em outros casos, não. Então, varia muito de pessoa para pessoa, de família para família, tá? Então, não dá para dizer se uma sessão é suficiente. Muitas vezes, para um assunto, sim. Aí você pode trazer em outro momento um outro assunto, para trabalhar uma outra questão, né? Porque no decorrer da vida a gente vai lembrando de muitas coisas, então na verdade é uma melhoria contínua, né. A ampliação da consciência ela é algo para sempre, né, a gente pode estar sempre fazendo. Mas uma pessoa pode constelar, por exemplo, a cada 2 meses ou a cada 4 meses, se for uma constelação individual, tá. Quando você constela e não teve resultados. Uma constelação, né, o próprio Bert fala que pode levar até 2 anos para você ter algum efeito, mas é importante você observar nas pequenas coisas diferentes que acontecem. Podem ser coisas bem sutis, às vezes é um comportamento de uma pessoa, tá? Ou você não conseguiu, né, naquela constelação entender ou ampliar a consciência o suficiente, e pode ser que você precise de fazer ou uma terapia sistêmica ou uma outra constelação, tá? Depende também da pessoa que fez a constelação, então não dá para dizer assim o motivo de não ter dado resultado, tá? Eu percebo que muitas pessoas têm resultado, né, os clientes que eu atendo, e não existe uma regra, vai ter resultado em uma semana, em um mês, não, cada pessoa tem uma família diferente, tem uma história de vida diferente, então ela vai ter um resultado diferente, tá? Então pode mudar sim, tá? Varia muito. Tá bom, pessoal, boa noite para vocês, tá? Eu fico aí à disposição caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tá bom? Então, obrigada aí pela presença de todos. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.